Os sortudos. Kami Miyako, quarto de Klin. O brilho laranja tirou Klin de sua cama, e ele foi até a janela para olhar para fora. O ar estava fresco, como seria de esperar para esta época do ano. Foi por isso que ele deixou a janela aberta em primeiro lugar. Ele não precisou esquadrinhar o horizonte para encontrar a origem do incêndio, ele estava nas profundezas da cidade. Gritos e berros começaram a chegar aos seus ouvidos, e ele ficou tenso, as mãos apoiadas no parapeito de pedra da janela, e os dedos enrolados sob as mãos, e formando punhos. Seu corpo inteiro tremia, ajudar em tempos de desastre era sua natureza. Mas aqui estava ele, preso em uma torre, capaz apenas de observar as pessoas gritando. Ele se afastou da janela, e caminhou até a porta, bateu com força nela, e gritou: Ei! Alguém! Guardas! Alguém! Deixe-me sair daqui! Há um incêndio! Precisamos fazer alguma coisa! Eu prometo não vou tentar escapar. Apenas me deixe sair, e me deixe ajudar. Ele bateu na porta grossa com toda a força que seu punho conseguiu, sem quebrar. Ele sabia que o som de seus gritos ecoavam pelas escadas curvas, mas nenhum som ecoava de volta para ele, exceto os sons que ele fazia. Ninguém estava vindo. Ele olhou ao redor em seu quarto em busca de algo que pudesse usar, e então correu para a janela novamente, e se inclinou parte do caminho para fora para poder olhar até o chão. Estava talvez a 10 metros de profundidade. Se ele pulasse, acabaria com as pernas quebradas novamente. Ele deu um tapa na testa com a mão aberta. Não, isso não, tudo menos isso. Ele disse com um gemido frustrado. Pensar que isso sempre seria útil. Ele disse baixinho, e então foi até sua cama, e com alguma frustração devido ao seu formato estranho e flexibilidade, tirou o colchão da cama, e forçou-o para fora da janela, e observou-o cair no chão. Ele então puxou a cama para perto da janela, de modo que o poste ficasse perpendicular à abertura, e enquanto fazia alguns elogios relutantes a todos os autores que já escreveram uma terrível sequência de fuga, tirou a armadura, e amarrou a ponta do lençol ao poste, depois amarrou o cobertor na ponta do lençol, depois amarrou as toalhas na ponta do cobertor, e depois uma na outra. E ele reencenou as piores, e mais clichês cenas de fuga da prisão que já leu, e pulou da estrutura da cama até o parapeito da janela. Ele soltou um suspiro irritado. E gradualmente desceu a parede da torre até que um minuto depois alcançou o fim de sua corda improvisada, e se deixou cair os 3 metros restantes até o colchão abaixo. Ele juntou os pés, e caiu para o lado para minimizar os ferimentos, e levantou-se forte e vigoroso. Ele correu na direção da fumaça, e das chamas que iluminavam a noite, e logo se viu onde estava o desastre. Era um prédio de 2 andares, de construção simples, madeira, tijolo, e telhado de palha que era colocado sobre uma moldura de madeira. As pessoas já haviam formado uma brigada de baldes, e estavam jogando água nas chamas. O barulho do colapso era como o de uma batalha, e as pessoas próximas com ferimentos jaziam amontoadas, tossindo, e apertando os ferimentos quando conscientes, ficando completamente imóveis quando mortas ou inconscientes. Quem está no comando aqui? Ele gritou a pergunta, e um homem de armadura falou. Por aqui. Ele gritou, e Klin correu. Ele não esperou que o responsável se apresentasse. A luz laranja das chamas falava da urgência do assunto, e do custo de se envolver em formalidades triviais no momento. Em vez disso, Klin gritou: Escute-me. Você tem que molhar os prédios ao redor. Do contrário, o fogo se espalhará. Você não pode impedir que aquele prédio pegue fogo, está claramente perdido. Mas se você não molhar a área ao redor, o fogo pode se espalhar por metade da cidade. Ele gritou sua instrução. O homem pareceu surpreso com as instruções de Klin. Como você pode saber? Ele começou a gritar. Eu sou de Restize, vemos muitos incêndios. Apenas acredite na minha palavra, e faça isso. Você não pode salvar aquele prédio, você só pode conter o incêndio. Ele gritou quando parte do telhado desabou com um estrondo. O homem olhou para a expressão urgente de Klin, e então, como se encontrasse algo em seu rosto que fizesse do jovem cavaleiro loiro alguém que valesse a pena ouvir, ele assentiu sério. Tudo bem. Ele retrucou, e começou a gritar instruções para a brigada de baldes, que, embora confusa, parecia confiar no homem blindado o suficiente para seguir suas instruções. Klin então correu, e pegou um balde,
e despejou seu conteúdo sobre sua cabeça, encharcando-o da cabeça aos pés. Ele rapidamente encharcou um pano, e segurou-o no rosto para garantir, e então avançou de cabeça para o fogo. O calor era tremendo, e ele tossia em meio à fumaça enquanto ia de cômodo em cômodo, mantendo-se o mais longe possível da fumaça. Alguém pode me ouvir? Alguém está vivo? Ele gritou sobre o estrondoso inferno em chamas. Ele encontrou corpos enquanto se movia, e seu olhar crítico e treinado foi desnecessário para determinar que pelo menos alguns deles haviam morrido de forma violenta, com cabeças decepadas e gargantas esmagadas. Ele subiu as escadas, ainda pedindo socorro. Lá embaixo ouviu o fogo se intensificar, viu o que parecia ser um bar ao entrar, e adivinhou que as garrafas haviam rompido e aumentado as chamas. Mesmo assim, ele fez o que tinha que fazer, e foi de sala em sala, mas encontrou apenas correntes vazias, e restos muito violentos de pessoas obviamente mortas. Ele ouviu um colapso atrás dele, e se virou, o telhado desabou, deixando-o preso onde estava. Ele olhou em volta freneticamente quando a fumaça começou a alcançá-lo. Lá! Ele pensou consigo mesmo com alívio ao encontrar uma janela, tentou abri-la, mas estava, curiosamente, trancada. Ele agarrou uma cadeira em chamas, e começou a bater nela até que ela e a cadeira começaram a quebrar. Começou a tossir pior, não conseguia respirar, no medo frenético da morte gritou pela ajuda que tentará ser, e arrancou as partes quebradas das venezianas de madeira trancadas, e respirou fundo. Não bastava, ele começou a cair de joelhos, sua visão começou a ficar turva, ele viu as venezianas se abrirem por fora, e alguém entrando, mas foi tudo o que ele percebeu antes que a inconsciência o tomasse. Quando ele acordou, estava em sua própria cama com Aurli cuidando dele, e Zexi sentada à mesa tomando chá. Os lençóis foram substituídos, assim como o cobertor e o colchão, e ele se levantou, e olhou em volta, apertou o peito, e respirou fundo. Seus olhos olhavam ao redor freneticamente. Isso foi. Não foi um sonho. Foi? Ele perguntou. Aurli balançou a cabeça, e Zexi largou a xícara de chá, e olhou para ele. Não, você realmente foi tão estúpido, tão fraco e, eu admito, tão corajoso. Ela disse a última parte com certa relutância. Então, o fogo? Ele perguntou. Tudo muito real. Ela disse. E aparentemente você fez alguns atos heróicos de verdade lá fora. Pelo que ouvi, você deu instruções completamente novas ao comandante da brigada, e fez com que eles parassem de combater o incêndio no prédio, e os fizesse encharcar os prédios ao redor. Se você não tivesse feito isso, bem. Ela olhou para a janela, para o céu azul claro. Poderia estar vendo fumaça pela janela agora. Ela disse suavemente. De qualquer forma, ainda poderia estar queimando, mas não está, principalmente por sua causa. Ela disse educadamente. Do jeito que está, tudo que pegou fogo foi um bordel, e os únicos que morreram foram um bando de clientes, e os escravos élficos que trabalhavam lá. Ela disse enquanto dobrava os cotovelos, e levantava os braços ao lado do corpo, e estendia as mãos. Ela olhou para baixo, e sorriu. Não é uma grande perda para a cidade em comparação com o que poderia ter acontecido. Zexi disse. Aurli olhou para Zexi de cabelo preto e branco, e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu? Ela começou a dizer, mas Clean falou. Não, isso não está certo. Ele disse. Zexi olhou para ele. O que você quer dizer? Ela perguntou curiosamente. Eu entrei naquele prédio, e passei por tudo lá, as pessoas de lá já estavam mortas, e não havia elfos, a menos que você me diga que os humanos responsáveis por lá iriam libertar todos eles, e deixá-los sair. E matar seus próprios clientes. Clean disse com uma voz sarcástica, e uma careta no rosto. Ah, então você não subiu direto, foi muito ousado vasculhar o lugar naquele nível nessas condições. Mas acho que isso significa apenas que os elfos mataram seus clientes, e escaparam. Não importa, eles vão ser mortos se eles forem caçados em breve, haverá guardas vasculhando o campo em busca deles. Se eles morreram no fogo ou nas colinas, não importa, morto é morto, e ninguém se importa com o que acontece com ferramentas quebradas, brinquedos ou armas quando sua utilidade termina. Zexi disse com desdém. Clean e Aurli olharam para ela, e ela serviu 3 xícaras de chá, e gesticulou para que se juntassem a ela à mesa. Você nem está incomodada com as mortes dos humanos aí dentro, senhora? Aurli perguntou. Na verdade,
Zeshi disse enquanto colocava açúcar no chá, colocava um pouco de leite, e começava a mexer. Por que eu estaria? Esse é o tipo de pessoa que faria. Tanto faz, comigo se tivessem a chance, por que eu deveria me importar se eles morressem queimados? Enquanto Clint adicionava leite ao chá, ele disse: Gostaria de saber qual das pessoas me tirou de lá, gostaria de agradecê-las por isso. Tenho sorte de estar vivo depois disso. Aurli sorriu. Estou feliz que você esteja. Zeshi revirou os olhos. Eu deveria dizer isso, pessoas fracas não deveriam tentar bancar o herói, mas... Ela se inclinou para frente, e sorriu maliciosamente para Clint, com seus olhos duros e assustadores brilhando para ele. A imprudência é a sua virtude. Se você tivesse força igual, eu prometo que você não voltaria para sua preciosa princesa ainda sendo menino frutinha. Ela riu, e recostou-se na cadeira, e terminou sua xícara de chá. Isso foi bom. Espero que o chá sobreviva a esta guerra. Clint ficou vermelho como uma beterraba com sua provocação, e olhou para Aurli. Nunca sei dizer se ela está falando sério ou não, mas pior que isso. Sou sequestrado, jogado em um saco, arrastado para o outro lado do mundo, trancado em uma torre. E por quem sou vigiado? A única outra mulher no mundo que vai me chamar de menino frutinha. Clint suspirou de irritação, e balançou a cabeça. Por que eu? Ele perguntou enquanto olhava para o teto como se estivesse implorando aos próprios deuses que respondessem. Aurli sorriu, e deu uma risadinha com seu aborrecimento exagerado. Você está melhor, Aurli? Zeshi disse. Você está comendo mais? Ela perguntou. Eu estou, senhora. Uma das outras escravas me disse que ouviu de outra pessoa que havia uma reclamação de que estávamos sendo alimentadas muito pouco para trabalhar adequadamente, e a reclamante era importante o suficiente para dobrar nossas rações de comida. Aurli disse. Além disso, ele também me alimenta. Ela disse, e apontou para Clint. Zeshi arqueou a sobrancelha para ele interrogativamente. Não vou passar fome, disse Clint. Não é grande coisa, é só que não preciso de tudo, então por que não deixá-la comer um pouco? É o mínimo que posso fazer. Ele disse parando um pouco enquanto Zeshi acenou com a cabeça em aprovação silenciosa. Bem, você é uma escrava sortuda, não é? Zeshi disse a Aurli, que estremeceu visivelmente com o termo. Por favor, não a chame assim. Clint disse. Não é? Zeshi perguntou. Não. Clint falou. Sim. Aurli disse suavemente, e olhou para baixo. A carne é uma escrava. Uma escrava. Uma escrava sortuda. Sortuda. Zeshi olhou para Clint. Ela é uma escrava até ser libertada, não apenas porque você não a trata como tal, é melhor lembrar disso, está Kami Miyako, não um mundo de conto de fadas onde você pode simplesmente chamá-la de livre, e ela é, e se ela se esquecer disso, ela vai morrer. Você já a fez apanhar, não deixe que ela morra também. Zeshi disse com uma repreensão severa, silenciando Clint. Aurli conseguiu levantar a cabeça o suficiente para perguntar. Uma escrava sortuda? Ela suspirou. Existe tal coisa? Ela perguntou amargamente. Eu poderia estar em pior situação, a casa de treinamento de disjuntores na cidade deve ser um pesadelo. Ela disse, e começou a tremer. As histórias de lá. De quem consegue sair. O que agora? Zeshi perguntou. Perdoe essa escrava. Começou Aurli. Mas Carne pensava que a patroa morava aqui na cidade, como é que a patroa sabe tão pouco sobre isso? Zeshi franziu a testa. Minha posição tende a me manter em outro lugar. Quando estou aqui, trabalho nas profundezas da capital, quando não estou lá, geralmente estou longe. Se você quer saber a verdade, nunca em todos os meus anos, realmente aproveitei para explorar a cidade que chamo de lar. Isso faz sentido, bem, isso é algo que Justiçar começou, disse ela, e cuspiu no chão ao mencionar seu nome. Ele percebeu que quebrar tantos escravos exigia uma legião própria, então ele fez com que os cardeais estabelecessem uma escola para homens e mulheres fazerem o que ele fez. Os disjuntores vão lá para aprender o ofício, e para garantir que aprendam bem, novos cativos ininterruptos são trazidos. Ser quebrado por um já é ruim o suficiente, mas uma classe toda de homens e mulheres que te odeiam, te insultam, e estão exclusivamente focados na humilhação e no abuso necessários para destruir você até o âmago da sua alma, transformando você em um brinquedo flexível, uma boneca vazia, um trabalhador de campo, um mineiro. As coisas que eles fazem lá,
Aurli estremeceu. Carne supõe que ela é uma escrava sortuda, senhora, que ela não acabou lá, e que ela foi. Em vez disso, foi quebrada por apenas um. Apenas um. Sua voz sumiu, e ela escorregou da cadeira, e caiu de joelhos de frente para Zexi. Carne não esquecerá seu lugar novamente, senhora, se essa for a sua vontade, por favor, não a castigue severamente por sentar em uma cadeira ou sorrir ou falar sem permissão. Por favor, não a denuncie. Por favor, não. Ela balançou onde ela se ajoelhou. Clint tremia de raiva, mas para sua surpresa Zexi estendeu a mão para o queixo da garota, e a inclinou para que seus olhos se encontrassem. Sente-se na cadeira, Orli. Está tudo bem, mas não seja desleixada, você sai da sala, e aquele idiota. Ela gesticulou para Clint. Será incapaz de protegê-la. A voz de Zexi era mais gentil do que Clint esperava da maníaca de batalha, e ele perguntou: o que foi isso? O rosto de Clint refletiu sua incerteza enquanto Aurli voltava lentamente para a cadeira, e se acomodava. O que as pessoas com respeito próprio fazem quando são abusadas? Zexi perguntou. Elas. Ah. Clint disse quando a compreensão surgiu. Você a trata como uma pessoa com muita facilidade, você insiste que ela não é o que é, e ela recebe. Eu não sei. Sua alma de volta, e a próxima coisa que você sabe é que ela fala de volta com um guarda, e então ela acaba com a cabeça em uma estaca na parede ali. Zexi disse, apontando pela janela para as muralhas da cidade. Eu vi uma dessas ontem, então, a menos que você queira que ela acabe assim, ela não pode esquecer. Então esqueça essa sua pequena fantasia de tirá-la de lá sozinho. Nem tente negar, Clint, eu posso ver isso em seu rosto, mas não vai funcionar, você vai levar uma surra, ela vai ser morta, e isso vai cair na sua cabeça. Zexi disse bruscamente. Clint olhou para baixo. Eu sei, mas... Mas nada. A menos que você seja forte, você não pode fazer nada. Zexi disse categoricamente. Agora assuma sua posição, é hora de ver se não conseguimos colocar um pouco de força nesse seu corpo. Ela disse sem rodeios, e Clint sorriu enquanto assumia sua posição. 3 segundos depois ele não conseguia mais se levantar, e Aurli estava derramando uma poção de cura em sua garganta. Parabéns, Clint. Zexi disse enquanto ele estava deitado com a cabeça no colo da garota elfa. Você durou meio segundo a mais do que seu recorde pessoal. Ela sorriu para ele, e segurou a arma de treino em seu ombro, batendo nela em um ritmo enquanto ele agradecia a Aurli, e se levantava. Eu gostaria de poder ficar, e conversar, mas tenho alguns negócios para resolver, estarei de volta em 1 ou 2 dias. Zexi disse enquanto acenava atrás dela enquanto se afastava, e fechava a porta. Zexi não foi visitá-lo no dia seguinte. Ou no próximo. Naquela noite, ele viu o brilho laranja no céu novamente em uma parte diferente da cidade, mas desta vez Aurli havia tirado seus lençóis quando ela saiu, sem deixar nenhum caminho para baixo, então ele só pôde observar enquanto o céu queimava no horizonte de Kami-Miyako. Câmaras do Conselho de Kami-Miyako. Todos eles estão mortos. Dominique se enfureceu, e bateu com o punho na mesa. Nós sabemos disso, seu imbecil trovejante. Estamos todos olhando para o mesmo maldito relatório. Berenice disse de uma forma muito pouco matronal. Uma classe inteira de disjuntores, todos eles. Maximilian disse em tom incrédulo. E todos aqueles escravos perdidos também. Ginedine disse balançando a cabeça. Malditos escravos. Estamos falando de pessoas aqui. Dominique rosnou. Zexi encostou-se na parede, entediada, e com sua habitual expressão neutra no rosto, ela traçou sua foice com amor enquanto ouvia os cardeais falarem. Bem, é óbvio o que aconteceu. Os elfos que escaparam do bordel estão em uma matança. Yvonne disse simplesmente. Bem, o que fazemos sobre isso? Dominique perguntou, forçando-se a evitar fazer a pergunta quando estava furioso. O que podemos fazer? Esvaziamos a cidade da maior parte da força militar enquanto nos preparamos para enviá-la para o norte para reforçar a cidade de Icari. Maximilian perguntou infeliz. Bem, precisamos fazer alguma coisa, disse Yvonne com frustração. Vimos aquele convite para a reunião no Reino Dracônico. Para. O que foi? Estabelecer os termos da guerra. Se não formos, nós ficaremos muito mal, e se quisermos partir, teremos que partir amanhã. Bem, basta pedir à Guarda Municipal que peça cidadãos voluntários,
Podemos triplicar a guarda se criarmos cargos temporários, e pagarmos-lhes uma quantia razoável, mas não excessiva. Berenice disse. Claro, tudo o que precisamos fazer é colocá-los em todos os lugares onde os elfos são usados. Um bando heterogêneo de prostitutas élficas sem nenhum treinamento digno de nota não é páreo para guardas armados, e se eles fugirem da cidade, vamos pegá-los, será ainda mais fácil. Dominique disse presunçosamente. Agora, o que sabemos sobre isso? Perguntou Yvonne, folheando outro pedaço de papel. 7 ex-guardas da cidade enviados para o norte há alguns dias, todos encontrados mortos. O rei feiticeiro já poderia ter agentes em nosso país? Perguntou Ginedine. Eu espero que sim. Maximilian disse com firmeza. Essas não eram tropas de elite nem nada, mas eram soldados de Kami-Miyako, um corte acima da norma, todos eles foram cortados ao meio na cintura, é preciso um monstro para fazer isso. Fazem mais patrulhas ao longo do percurso, caso contrário terão seus corpos devolvidos, e devidamente enterrados. Eles morreram como soldados da humanidade lutando contra um monstro, eles merecem respeito por isso. Tudo bem, teremos que ter certeza de fazer isso, e se for possível, pelo menos um de nós deverá comparecer ao funeral para prestar nossas condolências às famílias. Raymond vai ficar lá, onde ele está hoje? Berenice perguntou. Eu falei com ele mais cedo, ele está com um pouco de dor de estômago, ele disse que planeja partir conosco, mas ele está em repouso na cama hoje, nada exigindo que um usuário de magia de cura seja retirado de suas funções. Yvonne disse. Tudo bem, isso é tudo, devemos ir, e fazer as malas para a viagem. Dominique disse com algum aborrecimento na voz enquanto eles estavam juntos. Zesty foi a última a sair, e quando o fez, foi para a casa de Raymond. Era uma mansão grande, mas não opulenta, o que você esperaria de um oficial de primeira linha. Ela bateu na porta, e esperou. Um momento depois um mordomo idoso e digno atendeu a porta. Ele a reconheceu, e imediatamente fez uma reverência antes de admiti-la. Ele era um humano idoso com um bigode fino, e grisalho, e cabelos prateados bem aparados. Apesar de sua idade avançada, ele conseguia se movimentar rapidamente pela casa, mas Zesty não exigia que ele a acompanhasse. Você está aqui para ver o mestre Raymond? Ele perguntou reflexivamente. Claro. Ela disse. Ele está em seu quarto, você precisa de escolta? Ele perguntou retoricamente, mais por rotina do que por expectativa. Não, eu sei onde ele está. Ela disse. Muito bem então senhora, deixo isso com você. Ele disse, e com uma reverência educada para encerrar a conversa, ele se endireitou, e foi supervisionar as outras empregadas. Embora ela nunca tivesse considerado o assunto antes. Agora era claro, e óbvio. Raymond não possuía um único escravo élfico. Nenhum. Seus servos eram todos humanos. Ela subiu as escadas, e apreciou a sensação suave da madeira polida no corrimão, e olhou em volta. Ela esteve aqui milhares de vezes desde que ele se tornou cardeal, mas nunca realmente apreciou a simplicidade do lugar. Não havia um único móvel desnecessário, algumas pinturas penduradas nas paredes, mas essas eram algumas que ele mesmo havia feito, não eram nada ruins, ou pelo menos foi o que ela mesma pensou, sem fingir que sabia muito sobre arte. Elas pareciam legais. Ele parecia gostar que a madeira escura brilhasse, e de deixar entrar muita luz em sua casa. Partículas de poeira ficavam suspensas nos raios de sol enquanto ela passava pela passarela até o quarto dele. Quando chegou à grossa porta de cerejeira, bateu com firmeza, de uma forma que só ela poderia. Entre! Ele gritou, e tossiu. Zesty entrou, e encontrou uma visão rara, o cardeal Raymond Zarglaurança. Não funcionando. Ela fechou a porta atrás dele, e puxou uma cadeira ao lado da cama. Como você está? Ela perguntou com uma voz que era tão calorosa quanto sua voz sempre foi. Já vi dias melhores. Ele disse com uma careta, mas vou ficar bem, só preciso de um dia de repouso na cama, não vou ser enterrado amanhã. Ele forçou um sorriso fino. O que traz você aqui hoje? Parece que você tem algo em mente. Ele perguntou. Zesty não olhou para ele. Ela sentou-se horizontalmente na cama, e olhou para a parede. E se eu tivesse nascido sem poder? Ela perguntou. O que? Raymond perguntou, isso foi uma surpresa, e isso transpareceu em seu rosto. E se eu tivesse nascido sem nenhum poder? Ela perguntou, reformulando sua pergunta. Ele não respondeu.
Eu conheci uma elfa. Recentemente, ela estava cuidando de Clem. Zexi disse. E Raymond perguntou. E ela é fraca, uma escrava, tem uma marca na pele em um lugar que só os mais íntimos deveriam ver, e ela estava, até recentemente, sendo muito abusada. Zexi disse. Raymond não disse nada. E eu acho que ela é minha irmã mais nova. Bem, meia-irmã, de qualquer maneira. Ela disse. Oh. Raymond disse solenemente. Eu nunca pensei nisso antes, mas o rei-elfo não estuprou apenas minha mãe. Ele fez o mesmo com seu próprio povo durante séculos. Eu me pergunto quantos irmãos, e irmãs mais novos, ou irmãos mais velhos, e irmãs mais velhas eu tenho lá fora. Ela disse. Eu conheci um, conversei um pouco com Clem sobre ela, ele me contou como ela derramou comida no chão, e depois desceu lá para lamber porque era isso que ela pensava que ele estava dizendo para ela fazer quando estava oferecendo-se para alimentá-la enquanto ela estava meio faminta. Você pode imaginar. E se você tivesse uma irmã mais nova? E fosse assim que ela vivia? Zexi perguntou a ele. Ela virou a cabeça para olhá-lo nos olhos. Raymond não disse nada. Bem? Ela perguntou a ele. Eu? Raymond começou a falar, mas parou. Ele pensou. Zexi, você nunca se importou com isso antes. O que está acontecendo? Ele perguntou. Ela olhou para a parede novamente. Havia um espelho ali que ambos podiam ver pendurado sobre uma cômoda baixa. Olhe para o meu rosto ali, Raymond. O que você vê? Ela perguntou, e tocou suas orelhas. Eu vejo você. Ele disse. E você vê o rosto do seu inimigo. Ela disse. Eu vejo isso, e vejo meu pai. Todos os dias que eu olhava no espelho, via as partes do sequestrador da minha mãe, seu estuprador, e todos os dias ela olhava para mim, eu havia lembrar o que ele fez com ela. Eu sei que ela me amava, mas ao mesmo tempo ela odiava metade de mim, e eu também odiava. Seu rosto ficou irritado. Quando eu era muito pequena, tentei cortar minhas próprias orelhas, você sabia disso? Ela perguntou a ele. Não, ele disse gravemente. Sim, eu era muito jovem, não sei minha idade exata, foi há muito tempo, mas lembro-me de vê-la estremecer ao me ver uma vez, e lembro-me de quando ela me dava banho, ela não lavava minhas orelhas, ela não tocava nelas, foi a primeira parte de mim que aprendi a lavar. Eu não sabia o que meu pai tinha feito com ela, só pensei que minhas orelhas a machucassem. Suponho que fui gentil, claro. Então um dia entrei furtivamente na cozinha, e roubei uma faca, fui até um espelho igual àquele, e comecei a serrá-las com a lâmina. Ela deu a ele um sorriso que era uma mistura de dor, orgulho e tristeza ao dizer. Eu era uma garota durona, mesmo naquela idade. Na verdade, consegui chegar na metade do caminho de serrar a primeira orelha quando ela chegou em casa, e encontrou eu de pé em uma cadeira, olhando no espelho, e cortando, apesar de doer muito, de quão escorregadias minhas mãos estavam com meu próprio sangue, e de quanto eu chorei. Ela não era uma escritura negra à toa, e ela arrancou a faca, e me levou para ser curada imediatamente. Desculpe. Ele disse, sem saber mais o que dizer. Eu não fiz isso de novo. Ela disse. Mas quando comecei a ver escravos elfos com as orelhas cortadas, eu realmente os invejei porque se eu tivesse orelhas assim, ou como as suas, então minha mãe não recuaria. Eu não pensei em como as mães deles fariam isso. Recuar se pudessem ver seus filhos depois disso, diante da mutilação que lhes foi imposta, e não me perguntei se alguém entre eles era, como eu. Zexi disse, sua voz se tornando um tom vazio e monótono. Mas tendo conhecido a Orly, eu me pergunto quantos outros existem. Então eu tenho que perguntar a você, Raymond. O que você faria, se descobrisse que tem uma irmãzinha, meio faminta, marcada, lambendo comida do chão porque ela foi humilhada, quebrada, abusada, e a única diferença entre você e ela é: você nasceu com um poder que o tornou útil? Ela perguntou. Então, e se eu tivesse nascido sem nenhum poder ou talento, será que Dominique teria hesitado em me jogar no mar? Yvonne teria se importado se eu estivesse acorrentada a uma cama em algum bordel? Será que Maximilian ou Berenice teriam se importado? Se eu passasse minha vida sufocando em uma mina por causa de quem meu pai era, você teria se importado, se minha mãe não tivesse se importado primeiro? Se ela não quisesse nada comigo, e eu tivesse nascido fraca, onde exatamente você acha que eu estaria? Ela perguntou a ele. Eu não tenho uma boa resposta para você. Para nada disso.
Raymond disse honestamente. Não posso responder, e tudo o que posso dizer é quem você é, uma salvadora da humanidade, e apesar de todas as suas maneiras bizarras de pensar, como eu disse anos atrás. Nosso trabalho é proteger a humanidade, e a humanidade inclui você. Não vou fingir que nosso país sempre fez as melhores coisas, mas sempre o fez pelos motivos certos. Ele disse. Salvadora da humanidade. Ela disse. Suponho que seja um ponto justo. Ela disse. Mas salvá-la de quê? Elfos? Demi-humanos? Demônios? Ou de seus piores impulsos? E quanto aos não-humanos? Eu também não sou totalmente humana, você sabe, e nunca serei. Suponha que ganhemos tudo no próximo ano, o rei elfo é morto, o rei feiticeiro morre, os demi-humanos em outros lugares são massacrados, todos os inimigos da humanidade estão mortos ou escravizados. Você acha que eles vão esquecer isso? Ela perguntou enquanto apontava para onde suas orelhas meio-elfas se projetavam do lugar que seu cabelo não conseguia cobrir. O que você acha que acontecerá quando eles não precisarem mais de um trunfo para jogar? Eu nunca tinha pensado nisso antes, mas vendo a maneira descartável como a Orly é tratada. Bem, ou você joga uma carta, e esquece, ou você descarta, e esquece. E agora que penso nisso, se você fosse eu, você iria querer qualquer uma das duas opções? Ela perguntou. Ela suspirou, e se levantou quando ele não respondeu, mas percebeu que tudo o que ela disse o incomodava, aparentemente tanto quanto a incomodava. Obrigada pelo seu tempo, Raymond, desculpe incomodá-lo enquanto você está doente, vou deixar você descansar um pouco, boa sorte no reino dracônico. Agradeço por ter ouvido, e vejo você quando voltar. Ela disse, e com um sorriso fraco, saiu do quarto dele, e viu o sol começando a se pôr, era uma noite agradável para uma caminhada, e além disso, ela tinha um lugar onde queria estar.